quem vai ao UFPE por meio de carona. E elas são, são principalmente relacionadas à organização, que é a respeito de responder outras pessoas e alocar vagas no veículo, mas também de atrasos, tanto por parte do motorista, quanto por parte do caroneiro, que pegou a carona, né? E aí, é com esse intuito que a gente especifica o problema em ser ajudar e facilitar a organização de caronas para os alunos da UFPE. E bem, passando para a parte de quem são os clientes e os usuários. A respeito disso, eles são a mesma pessoa. Tanto quem busca carona quanto quem oferece são os usuários, e eles fazem isso, né, por interesses que nós mapeamos como pessoais. Eles são normalmente financeiros, são relacionados à qualidade de vida, à segurança, ou qualquer alguma coisa que venha a proporcionar um custo-benefício maior para eles. E aí eles interagem diretamente entre si ou por intermédio de alguma plataforma, mas sempre com algum desses motivos em mente. Bem, passando para quem já soluciona ou mitiga esses efeitos de alocação de carona, nós vimos os principais concorrentes como sendo, de acordo com a nossa pesquisa, os grupos de WhatsApp e o Waze Carpool. Para os grupos de WhatsApp, a gente notou que todo mundo se alocava em caronas a partir do WhatsApp. E desses, quem estava buscando carona conseguia, assim, também participavam do Waze Carpool 40% das vezes. Mas para os alunos que ofereciam carona no WhatsApp, apenas 16% deles faziam parte do Waze Carpool. Mas esses foram os dois concorrentes mapeados por a gente. Passando para a parte de referências e inspirações, nós encontramos algumas inspirações nessas soluções, nos nossos concorrentes e no Uber. No Uber, a gente encontrou uma inspiração na parte de segurança de pagamento. A segurança, porque o Uber ele é conhecido pelo processo de triagem que o pessoal tem que passar, né? E o pagamento, porque é muito flexível, desde débito a crédito até dinheiro. O Waze, a gente se inspirou nele de acordo com a organização, porque ele aloca as caronas já automaticamente, e a criação de rotas também, que é de acordo com os usuários que vão participar daquela carona. E os grupos de WhatsApp, que têm as suas vantagens, como sendo a quantidade de usuários, que é um dos aplicativos mais usados do Brasil, né? Facilidade de uso, o destino comum de todo mundo ir para a federal no final das contas, e os preços, que normalmente são os menores que a gente mapeou dessas três opções. E aí a gente passou para ver os valores que os concorrentes estavam oferecendo, e no caso do Waze Carpool, essa organização e alocação automática das vagas era um dos pontos principais, ao mesmo tempo que o estímulo às caronas para os motoristas também fazia parte disso. Na parte dos grupos de WhatsApp, a facilidade de uso, a segurança que o pessoal recebia e a comunicação praticamente instantânea são os principais pontos, além do custo baixo. E aí, como é que essas duas soluções entregam esses valores, né? O Waze, ele entrega valor principalmente na tecnologia empregada, não é? Ele consegue organizar e alocar aquilo com a tecnologia interna deles. E também eles utilizam as notificações para que as pessoas consigam encontrar os motoristas ou os passageiros e se alocar de um modo mais dinâmico. No entanto, os grupos de WhatsApp, como as pesquisas mostraram, têm uma adesão muito maior. E eles conseguem essa adesão porque todo mundo já tem um aplicativo e todo mundo já sabe utilizar o aplicativo. Então, é prático e ele demonstra que as pessoas estão muito interessadas numa solução descentralizada que é exclusiva dos estudantes, que proporciona para eles também a segurança que a gente mencionou anteriormente. Bem, então, a gente trouxe só um último pedaço aqui de informação que é relacionado ao Plano Recife 500 anos. No plano, eles têm um ponto específico que diz que eles desejam diminuir a quantidade de pessoas que gastam entre 1 e 2 horas de transporte de 10% para 8%. É uma diferença pequena, mas para esses 2% é uma diferença bem grande. A gente mapeou, então, na nossa pesquisa, o tempo gasto que o pessoal tinha, e a gente viu que 70% das pessoas que iam para a federal sem carona gastavam mais de 1 hora, e com carona, o pessoal conseguia
chegar na Universidade Federal em menos de 1 hora. E aí a gente viu que isso aí ajudava nessa meta que a gente estava vendo, e demonstraram um público interessante para a gente atacar o nosso problema. Bem, é isso, pessoal. Obrigado aí. Se vocês tiverem alguma pergunta... Beleza, pessoal. Vamos lá. Vamos começar primeiro com os estudantes, tá? Vamos lá, Gustavo. Boa noite, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Uma dúvida que eu fiquei é que tu falasse que o grupo do WhatsApp tem segurança. Eu queria entender de onde vem essa segurança do grupo do WhatsApp. Pronto. Na pesquisa que a gente rodou, o pessoal ele se sentia, assim, a gente colocou uma cláusula específica que era relacionada aos grupos das pessoas que usavam simplesmente o WhatsApp. E a gente colocou essa segurança como sendo a certeza de que você está pegando carona com pessoas exclusivas da Universidade Federal. E aí, com essa afirmação, 60% das pessoas que responderam ao nosso formulário marcaram que concordavam com aquilo, que elas se sentiam mais seguras quando elas tinham certeza que as pessoas que elas estavam pegando carona eram com alguém da Universidade Federal. Aí a gente incluiu o fator segurança por conta disso, nos grupos de WhatsApp. Mais segurança do que até o Carpool, porque o Carpool meio que você tem que fazer um cadastro. No WhatsApp, não. Você só precisa de um número, por exemplo. Bem, eu concordo. Assim, foi o que a gente sentiu na pesquisa. Daí, eu não sei se assim, é universal. A nossa pesquisa, ela conseguiu atingir, assim, uma margem relativamente grande de pessoas. Acho que a gente agora está com umas 50. Mas, talvez, pela a pouca quantidade de pessoas que usavam o Carpool, eu acho que o pessoal talvez realmente não se sentisse muito seguro, se a gente for ver nos números crus que a gente rodou, né? Entendi, captei. Obrigado. Nada. Quer ir logo, Giordano? Não, manda o braço aí, Fernando. Tá. Vitor, parabéns aí pelo trabalho, mas assim, eu tenho uns questionamentos na mesma linha do Gustavo, até um pouco mais... eu senti falta de evidências para mostrar que esse problema não está bem resolvido. Porque o Carpool já é uma solução que ataca nisso. Você vai ver, quando você tem que oferecer uma solução que tem basicamente a mesma proposta de valor do que outras, a briga é por preço, como você falou lá, o preço. Uhum. Então, assim, outra coisa, vocês têm que entender o contexto da pesquisa que vocês estão fazendo. A pesquisa de vocês podem ter vieses. E não é porque apareceu nos dados que isso necessariamente vai ser o que vocês vão fazer. Vocês têm que caracterizar melhor o problema. Então, qual é o problema do Carpool que faz com que as pessoas não usem ainda o suficiente? O Gustavo ele foi muito assertivo quando ele falou, o WhatsApp, não é que é o WhatsApp, talvez seja um grupo de pessoas conhecidas do WhatsApp fechado, dê a percepção de segurança de você estar dentro de um grupo. O problema é que talvez você não consiga fechar a conta a ponto de fazer essa solução ser escalável. Vocês têm que fazer encontrar um problema aqui que tenha relevância e vocês atacarem de forma inovadora esse problema e pensando em alguma solução que vocês possam escalar. Então, assim, não é que vocês não possam pegar esse problema, só que vocês têm que caracterizar bem. Entendi. Quando a gente fala de vocês escolherem o problema, o ideal é que vocês façam isso a partir da observação de dores e desejos e caracterizando bem. Por quê? Porque vocês vão ver que nas próximas etapas, vocês vão precisar encontrar o que a gente chama, né, que a literatura e a comunidade chama de early adopters, que são aqueles, no nosso vocabulário aqui, os usuários afoitos, são aqueles que têm ou uma dor muito grande ou um anseio muito grande por ver aquele problema resolvido de alguma forma, que eles vão usar essa sua solução incompleta, um conjunto de valores para usar, vão testar e vão dar feedback. E vão gerar evidências de que esse problema é resolvido pela solução de vocês e vão ajudar vocês a construir a solução, entre aspas, que vai resolver o problema do resto do mercado. Porque muitas das pessoas
são mais conservadoras, mais céticas. Então, nem todo mundo está disposto a usar uma solução que ainda não foi amplamente validada. Então, se vocês fizerem uma... Não estou dizendo aqui que é o caso de vocês, mas, em geral, quando a gente historicamente viu esse tipo de coisa, as pessoas estão construindo alguma coisa baseada na própria vivência ou no próprio desejo, vocês têm dificuldade, na próxima etapa, de encontrar quem vão ser os early adopters, e aí vocês vão ter dificuldade, possivelmente, de validar essas questões. Então, é interessante, se vocês quiserem continuar nessa questão, é importante se aprofundarem mais, entender o que leva esse problema não está amplamente resolvido com as soluções atuais. Entendi. Tudo bem? Tudo bem. Eu acho que eu tenho só uma pergunta a respeito. Claro. Pronto. Nas pesquisas que a gente fez, eu vou contar o meio que eu fiz, certo? A gente mandou primeiro naqueles grupos do Facebook que tem da Universidade Federal. Eu acho que talvez esse seja o ambiente que tivesse menos viés, mas também a gente mandou para os grupos de WhatsApp. E aí eu acho que nos grupos de WhatsApp realmente é mais fácil de encontrar pessoas que só tivessem dispostas a utilizar o WhatsApp para alocar carona, né? Mas esses não eram, por exemplo, grupos fechados, eram grupos... são normalmente grupos separados por áreas da cidade, né? Uma dica interessante, toda vez que vocês querem pegar um problema, por exemplo, vocês estão buscando, por exemplo, resolver o problema do trânsito por meio de caronas, otimizar esse tipo de questão, né? E então você pode olhar quem usa já esse tipo de solução e também pode olhar quem sofre do mesmo problema, mas por alguma razão não usa esse tipo de solução. São sei lá, os clientes e não clientes. Então você pode tentar entender o que hoje não tem no Carpool, ou o que tem no Carpool que faz com que as pessoas não usem, ou que não tem no Carpool que precisaria para as pessoas usarem, por exemplo, tá? Entendi. A gente colocou alguns campos abertos, e aí uma das coisas que a gente encontrou era que pessoas, de vez em quando, utilizavam o WhatsApp para alocar carona e faziam o pagamento via Waze, porque era mais prático. Eu acho que talvez tivesse faltado de mencionar isso como, assim, uma dor, né? Porque, de certa forma, você está... Assim, é um trabalho desnecessário, né? Não, então, Jordano, acho que ele vai complementar, mas, assim, vejam também, assim, esse formulário é bom para ampliar esse primeiro contato. Mas chega uma hora que talvez vocês precisem ter a oportunidade de entrar e entrevistar essas pessoas. Ver se vocês conseguem, algumas que queiram, por exemplo, continuar esse processo com vocês, e vocês poderem fazer uma entrevista com eles, remota, sei lá. E aí vocês pensam num questionário ali, para tentar não enviesar. Acho que no material do site, o professor Hanoi está aqui também, design, tem técnica para isso, de como você tentar montar entrevistas sem enviesar muito, para vocês tentarem entender um pouco mais o que é isso. E também fica a sugestão de vocês pensarem, por que restringir tanto, sei lá, o FPE? Por exemplo, vocês podem... Por que não poderia ser uma coisa que... Tudo bem que vocês vão ter que começar com um recorte, mas por que não pegar pessoas da várzea? Por exemplo. Entendo. Por que você vai restringir? Porque tem as pessoas que saem da várzea ou não. Então veja direitinho, talvez vocês tenham feito um recorte muito seletivo, na minha opinião, mas assim, avaliem os outros pontos de vista. Isso aqui não é uma verdade absoluta, você tem que fazer o que eu estou falando. Vocês considerem só. Tá certo. Mas vejam aí, porque talvez vocês tenham sido muito restritivos aí nesse primeiro momento. Entendi. Sei o que vocês acham, Alana, Jordano, Hanoia. Já falei bastante aqui. Antes de qualquer coisa, eu queria só fazer uma pergunta, Vitor. O que motivou vocês a escolher esse tema? Então, a gente estava... Assim, nas conversas que a gente teve com o Ciro, a gente sentiu que foi justamente o feedback recebido, né? A gente sentiu que a gente estava com um tema muito, muito amplo e que se a gente fosse criar alguma forma de atacar alguma coisa, provavelmente a gente não teria tempo ou não teria capacidade. E aí foi por isso que a gente tentou restringir. Assim, primeiro baseado na meta, de acordo com o que a gente escutou de Ciro, uma das maneiras de você também diminuir de alcançar essa meta aqui, especificamente tirando o veículo de rua.
que é uma das propostas do Waze, né? Mas a gente, assim, quando a gente rodou esse formulário para esse problema específico, a gente, assim, esperava que fossem aparecer números como esses, mas não tão, assim, contrastantes, sabe? Aí eu acho que esse tema foi o que fez a gente bater nele mesmo. Tá, assim, entendo o feedback aqui, que não é para desestimular ninguém, não, certo? É uma coisa construtiva mesmo e de aprendizado. Uhum. Fernando tocou num ponto, por isso que eu perguntei aqui no início, de que às vezes a gente faz o que eu brincava antigamente, que era design centrado no umbigo. E é o que eu fiz no começo. Eu fazia coisas que meio que serviam para mim. Por quê? Porque eu tinha mais clareza daquilo. Eu entendia para que servia, isso prestava. Mas isso é algo que é limitador, certo? Por um lado. Então, uma das motivações talvez seja a gente tem contato com um monte de coisas diferentes, mas ver que esse universo eu entendo um pouco. Eu acho que eu sei o que dá para fazer, certo? Entendi. E é só para primeira dica geral, assim, é ter um certo cuidado com isso, que nem sempre isso é verdade. A gente pode explorar um tema completamente desconhecido e chegar com uma coisa muito que traga uma contribuição muito grande. E bons indicadores de se é um problema bom de ser atacado, é isso que o Fernando está trazendo, se é uma coisa já resolvida, se não é, se é uma dor de alguém forte ou se é uma dor muito fraca. E são indicadores muito fortes, certo? De que você está numa boa direção, digamos assim. E aí, Entendi. essa meio que ducha de água fria, eu vou reforçar, certo? Que o Fernando começou aí. Eita, Eu vou desculpa, reforçar. indústria de quê? Cortou para mim. Essa ducha de água fria eu vou reforçar aqui, certo? Certo. Porque, em primeiro lugar, ele realmente não parece ser um. Não é que o problema já esteja resolvido. Nenhum problema está resolvido. A questão é que ele está num oceano muito mais vermelho do que azul. E aí é bom relembrar ou estudar o conceito de oceano azul e oceano vermelho, certo? Tem áreas que muita gente está atacando já, então boa parte das alternativas já foram testadas, você tem muito menos espaço para criar uma coisa sua. E outras áreas são o contrário, certo? Entendo. Essa área é uma área que só aqui em Projetão a gente já viu várias vezes. Eu Já imagino. surgiu várias vezes gente tentando fazer aplicativo de carona, certo? E por isso essa ducha de água fria. Que é algo que, como está no dia a dia da gente, eu estou dizendo da gente enquanto aluno, certo? Também. Seu. Então a gente termina conhecendo bem. Mas muita gente já tentou projetos que nunca sequer viraram produto. Só aqui já teve alguns. Eu fui fazer uma busca rápida e encontrei 12 aplicativos diferentes de carona. Vários desses brasileiros, inclusive, já para a realidade brasileira. Mesmo assim, as coisas não vingam. Mesmo quando você tem um carpool ou um Uber. Eu vejo que a Uber também tem a solução, certo? A Uber juntos. Vejo que os principais atores do mercado estão nisso, porque assim, é um problema meio que não é que seja óbvio, mas é claro para eles, é claro para todo mundo. A gente tem que reduzir. Se as pessoas deixarem de tratar carro como uma coisa individualizada, a gente entra nesse mercado. Então, tem muita gente tentando fazer uma fórmula que funcione. E aí, quer dizer que vocês não têm espaço? Não, claro que vocês têm alguns, pode chegar com um negócio revolucionário. Mas lembre que vocês vão ter que brigar com o Waze, com o próprio WhatsApp, com a Uber, com não sei quem, com um monte de gente que está tentando fazer isso. E com pessoas que têm bala na agulha, têm dinheiro para investir nesse negócio e que ficar no vermelho durante anos até que esse negócio funcione. Um negócio que já funciona em escala mundial. Então, assim, é uma briga meio desleal que vocês estão entrando, certo? Então, isso é uma dica, assim, não é de crítica, eu não estou reclamando de nada do trabalho Não, que vocês claro. fizeram, porque vocês mostraram que pesquisaram e tudo. Mas é mais uma dica, assim, esse caminho é perigoso, certo? Entendo. Vocês estão entrando numa briga de cachorro grande, digamos assim, e assim, se vocês não têm muita segurança disso, eu diria, explore outras possibilidades. Na disciplina, a gente sempre tem tempo de pivotar, certo? Certo. Modificar a coisa, modificar o tema, modificar tudo. No caso de vocês, eu acho que vale uma reflexão, certo? Tá certo. Porque eu, olhando de fora, esses dois indicadores, primeiro, já está resolvido,
Eu acho que não plenamente, mas já tem muita gente envolvida nisso. Segundo, é uma dor muito latente. Assim, é uma certa dor, mas não parece ser tão latente assim, certo? Quanto outras, comparativamente com outras oportunidades. Então, vocês podem usar esse crivo. O quanto é uma dor latente para as pessoas e o quanto esse problema já está sendo atacado como algo para vocês priorizarem, certo? E é mais uma Certo. vez, se vocês disserem, não, a gente quer seguir, a gente acha que pode encontrar um aplicativo que vai funcionar de um jeito diferente, vai trazer uma dinâmica diferente, a gente vai quebrar o Carpool e o Uber, e etc., e vai fazer um negócio que o nosso funciona e o deles não funciona, vão em frente. Eu não estou aqui para impedir ninguém, não, certo? É Tá só um certo. alerta mesmo para vocês, de forma cuidadosa e até carinhosa com vocês, certo? De que é um caminho que bastante gente trilhou já e é menos óbvio do que parece. Tudo bem. Tem um membro do meu grupo que quer falar, mas eu já digo assim, a gente vai então trazer esse feedback para debater em grupo, tá certo? Obrigado, professores. Perfeito. Vai, Giovanni. Mas é isso aí, eu concordo com o Jordano totalmente. Talvez eu não tenha conseguido falar dessa forma, mas o sentimento é o mesmo do Jordano. Boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Beleza. Eu entendi os pontos levantados aqui pelos professores e tal. A minha preocupação é só uma. Se a gente resolver, e a gente ainda vai conversar em grupo, sobre, pode ser que a gente queira mudar e atacar outro problema. Levando em consideração o nosso cronograma, o nosso tempo, você acha que ainda dá tempo de fazer essa mudança completa? Totalmente. Quanto mais cedo, melhor. Assim, melhor assim que eu digo, não que pivotar seja necessário, mas assim, o que a gente vê nesse ambiente é que não é um caminho linear, que você começa, vai botando as escadinhas, a gente começa, vai amadurecendo, e ao longo do processo pode ser que exijam outras oportunidades. E é normal as equipes pivotarem, e as equipes que pivotam com esse grau de amadurecimento, porque perceberam que um caminho talvez não seja tão bom e que é outro melhor, geralmente eles até se destacam ao longo do tempo, porque vocês também estão agora subindo na curva de aprendizagem, estão aprendendo método. Depois vocês vão ver que o que hoje vocês gastam um tempo X para fazer, depois vocês vão gastar um tempo menor, porque vocês já vão estar por dentro, já vão pegar o traquejo. Então, em relação a isso, não se preocupem, vocês estão em 9 pessoas, o grupo de vocês tem a capacidade de execução, então, se joguem, se permitam jogar, não se freiem por causa dessa questão, não, porque a gente vai ver... Curta e grossa, Fernando, assim, dá tempo bastante, Giovanni. Tem gente que vai mudar no finalzinho já da disciplina, está mudando bem no começo, nas primeiras quests. E é a hora que é bom de mudar mesmo. Depois vai dar mais trabalho. Você vai ter que refazer um monte de coisa. Essa é a hora que dá para mudar bem tranquilamente. Isso. Se sentir que não vai rolar, que é melhor arriscar outra coisa, quanto mais cedo, melhor. Como os senhores bem sabem, o grupo é meio grande, a gente vai se reunir, vai ver se essa ideia que a gente teve, realmente a gente pode revolucionar e quebrar tudo, ou a gente muda, não tudo, ou algumas coisas, ou muda tudo, não sei, a gente vai se reunir ainda, mas eu só estava preocupado mesmo com o cronograma e tal, caso isso fosse um empecilho ou não. Talvez a gente se reunir, a gente já espera as mudanças, nem se aperreie. Tranquilo, obrigado. Boa. Próximo grupo. Mas alguém quer mais falar alguma coisa? Ninguém levantou a mão, nada? Podemos começar? Perfeito, pode. Eu vou ligar aqui o cronômetro, tá? Tá certo. Vocês conseguem ver já a tela? Já. Ok. Quando você disser ok, eu... Ok. Bom. Boa noite, pessoal. Esse é o Quest 3 da nossa equipe, que trata de problemas e concorrentes. Só recapitulando um pouco, como as principais dores que nós mapeamos nas nossas personas, baseadas nas entrevistas que nós fizemos,
nós achamos o pouco conhecimento na área de negócio, sobretudo nos novos empreendedores que começaram a empreender de fato com a pandemia devido à perda de empregos e tudo mais, dificuldade de se adequar aos novos meios de divulgação por falta de instrução aqui no ponto de vista de instituição tecnológica, aí já é uma dor mais de empreendedores que já estão no mercado há um tempo maior. E uma terceira dor seria a perda de espaço para os negócios mais informatizados. Entre os desejos, o de fazer o negócio prosperar, sobretudo nesse ambiente de crise que nós vivemos, informatizar mais a divulgação do seu negócio para atingir um público maior e estar sempre à frente dos concorrentes. No pitch passado, ficou muito parecendo que nós queríamos forçar uma agenda de redes sociais baseado apenas no que a gente tinha achado. Sendo que nós decidimos pesquisar um pouco mais se os achados das pesquisas da gente, eles estavam de acordo com o que é observado no mundo real. E a gente acabou achando essa pesquisa do Sebrae da FGV, que ela foi feita agora no início do ano, mas ela já é a segunda edição, porque no início do ano passado eles fizeram a mesma pesquisa, que o nome da pesquisa é o impacto da pandemia de coronavírus nos pequenos negócios. E a pesquisa identificou, no início desse ano, que 70% dos pequenos negócios já vendem online, contra 59% de maio de 2020, no início da pandemia. Ou seja, a gente percebe que houve um aumento significativo e que, mesmo com esse aumento significativo, ainda há mais mercado a ser conquistado nessa área. E desses, 84% se comunicam pelo WhatsApp, se comunicam aqui no sentido amplo de tanto vendas quanto suporte, etc. 54% via Instagram e 51% pelo Facebook. E apenas 23% deles, eles vendem por sites próprios. E isso é um achado que o próprio presidente do Sebrae, Carlos Melles, ele ressalta que isso indica que as plataformas já conhecidas e com grande capilaridade, elas são mais procuradas pelos empreendedores, que levam em consideração o custo de manutenção e confiabilidade do meio. E aqui, só ressaltar que a gente não está falando que essas ferramentas só seriam apenas das redes sociais, porque, obviamente, existem outras ferramentas que não são das redes sociais e que elas também são utilizadas, mas que, boa parte dos pequenos negócios, eles realmente preferem plataformas que já existem. Então, mesmo os que têm, que usam sites próprios, eles acabam utilizando essas plataformas já existentes. Agora a gente vai partir para a análise de quem seria nosso cliente, né? Quem é que usaria nossos serviços. De modo geral, as pessoas que usariam nosso serviço seriam pessoas físicas, no caso, microempreendedores individuais, né? E pessoas jurídicas, especialmente pequenas empresas, que eles estão com alguma dificuldade para se inserir realmente no mercado mais digitalizado, né? Nos meios mais digital e realmente não só vender o seu serviço, como também de anunciar os seus produtos nessas situações. Os concorrentes, de modo geral, seriam os agentes de plataforma de marketing digital que já existem. Existem vários exemplos. Tem os mais tradicionais, né, que a gente encontra em toda a cidade do Brasil, a essa altura do campeonato. Também a gente pode citar, por exemplo, o Google AdWords, que é muito popular também para esse tipo de anúncio, né? Para fornecer esse tipo de anúncio. Os principais aspectos dos concorrentes, comparado ao nosso produto, é que o preço deles é relativamente alto para os pequenos comerciantes e para os microempreendedores individuais. Nem sempre as pessoas que estão nesse meio vão ter condição de realmente bancar esse tipo de serviço. Eles também têm um know-how de como o mercado funciona, por já estarem realmente mais solidificados nele há mais tempo. Eles também já têm um reconhecimento maior do mercado. Eles já estão realmente sólidos nesse sentido. Eles já possuem fatia do mercado, né, exatamente por isso,
E eles têm ferramentas que não são muito intuitivas para o cliente deles. Quem realmente faz todo o processo de divulgação, geralmente, e fornece esse material para as mídias sociais é a própria ferramenta em si, né? A própria agência ou empresa que está fazendo esses anúncios. E aí um diferencial que a gente imaginou da nossa ideia é que o foco seria para o negócio não exatamente contratar uma agência tradicional e nem realmente ter esse distanciamento do anúncio que ele vai produzir, né? O próprio comerciante ele seria produtor desse anúncio e aí ele nosso trabalho seria apenas garantir uma constância e um espaço desses anunciadores nas mídias sociais e nas plataformas de venda. Boa noite. Algumas inspirações que a gente teve para a idealização do nosso projeto foi essas 3 plataformas. O HotSuite é uma dessas. O HotSuite é uma ferramenta conhecida para gerenciamento de redes sociais. Nela, a gente consegue cadastrar diversas redes sociais, por exemplo, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, os stories do WhatsApp, os stories do Facebook, stories do Insta, e a gente publica nessa plataforma e essa plataforma automaticamente publica em todas as redes sociais. E não só isso, né? O HotSuite tem outros benefícios em relação a ele. E daí a gente teve o projeto da gente tem um pouco dessa pegada, da gente conseguir pegar o anúncio da gente, conseguir distribuir entre as redes sociais de uma maneira bem mais fácil, sem precisar ter que entrar manualmente em cada rede social e fazer e ter que entrar e fazer isso de maneira manual. A OLX é outra empresa muito conhecida, que é uma empresa de comércio eletrônico, todo mundo já conhece. A gente faz anúncio nela, consegue fazer busca, filtrar algum produto que a gente quer fazer, ou a gente consegue revender, trocar e etc. E o Buff, ele é um pouco parecido com o HotSuite, é a mesma ideia de publicar em várias redes sociais e conseguir ter esses dados, só que a diferença do Buff é que a gente tem alguns dados estatísticos que faz com que a gente consiga ter uma visualização maior da repercussão de uma publicação sua ou Termina aí, galera. de alguma... Agiliza aí, mais um minutinho, vai lá. Deu uma tag, beleza, pode passar aí. E aí os valores que a gente teve de cada um desses o HotSuite, a gente consegue fazer, cadastrar múltiplas contas, né? Então a gente consegue ter uma economia de tempo e acaba sendo mais produtiva, porque a gente não precisa estar publicando em cada rede social de maneira manual e consegue também agendar e ter uma visualização maior de dados estatísticos. E o OLX também é uma plataforma que a gente consegue ter uma visualização muito fácil, de fácil uso e o Buffer, a questão dos estatísticas mais detalhadas para que a gente consiga ter uma visualização melhor para o nosso anúncio final e a gente conseguir publicar nas redes sociais. E é isso, pessoal, obrigado. Beleza, pessoal. E aí? Os colegas aí, todo mundo conseguiu entender? Captar? Deixa projetado, por favor. Matheus. Pronto. Vocês conseguiram captar tudo, inclusive a galera que entrou aí na última semana? Pode falar, galera. A ideia aqui é dar feedback construtivo. Tá, ninguém vai. Eu vou começar, tá? Assim, pessoal, é legal, só que vocês, um lembrete para vocês e para todos os grupos, tá? Toda semana é importante que vocês contextualizem a apresentação de vocês.
Tem gente que está chegando aqui, chegou semana passada, teve gente que eventualmente perdeu, vocês vão vivenciar isso. E talvez não tenha ficado claro para eles qual era o problema. Vocês já começaram diretamente trazendo as questões da Quest 3. Lembrem-se que as quests, esse tempo aqui não é um tempo para vocês pegarem as perguntas e responderem. Aquelas perguntas são meio que um norte para vocês escolherem evidências e montarem a narrativa de vocês. Eu tenho tentado assistir todas as apresentações como se estivesse vendo pela primeira vez. Por isso que eu fiz esse comentário de que, eventualmente, talvez tenha faltado alguma coisa. Tá? Então, tem como vocês falarem rapidamente para o pessoal, em uma frase, qual é o problema que vocês estão explorando? O problema geral que nós estamos explorando é o comércio. Não, o problema não é o comércio, né? O problema, é o contexto. Perdão. O contexto é o comércio. Isso. E o problema é a falta de ferramentas mais acessíveis para os pequenos empresários, do ponto de vista econômico mesmo. O problema é a falta? Isso, porque tipo, não tem? Não é que não tem, mas é que, como a gente falou no que a gente discorreu, algumas plataformas que fazem essa emissão de propaganda em massa, elas são caras para os pequenos empresários. Tá. Tipo, eles têm que fazer manualmente. Faltou esse tipo de evidência aqui, eu achei. Não sei. Eu não tive essa percepção, posso ter enganado. Então, E mesmo assim, tu tinha falado na aula, acho que tu falou na aula passada, a falta de não é um problema. A pois falta por isso eu enfatizei, você está encaminhando a solução. Então, a gente evita caracterizar, descrever um problema como uma falta de, porque quando você fala falta de, você está dizendo que a solução é ter plataformas de marketing em massa mais acessíveis. Né? Sim. Aí, e também, pessoal, a impressão que eu tive é que a narrativa de vocês, que a solução de vocês, que na aula passada estava muito focado no marketing, nessa questão de que vocês disseram, como eu até falei, vocês talvez tenham usado em alguns momentos frases fortes frente às evidências que vocês tinham trazido de que, tipo, o pessoal anuncia pouco e por isso não vende tanto quanto poderia vender. Que, tipo, o marketing era meio que um dos caminhos para você potencializar vendas e aumentar as receitas dos negócios, principalmente dos pequenos negócios. E aqui eu entendi que a narrativa era que parte dos comerciantes, principalmente os pequenos, eles estavam tentando entrar no meio digital, mas que eles não usavam ferramentas proprietárias. Então, me deu a entender que o problema que vocês iam abordar era alguma coisa nessa linha, de tipo, auxiliar o cara a montar o e-commerce dele de uma forma mais, não sei. Então, por isso eu fiquei um pouco confuso. E aí vocês colocaram depois aquelas inspirações e tal. Então, não sei o que os outros acharam. Se tem alguma coisa que vocês queiram falar para ajudar aí a... Sim, professor. Boa noite. Tipo, a ideia do projeto da gente é meio que uma união daquelas 3 inspirações. No caso, a LX é uma plataforma de anúncio. Mas essa já é a solução? Não. É uma inspiração mesmo, né? Como a gente falou. Né? Então, mas como tu já falou, é a ideia de... Eu acho que é esse que está o principal ponto de vocês. Vocês estão já pensando na ideia. Vocês não estão trazendo o problema. E nesse momento a gente está no problema. Entendi. Qual é o problema? Quais são as dificuldades para a pessoa... Tá, então, se é dificuldade de divulgar, por que eles têm dificuldade de divulgar? Qual a sensação que eles têm? Entender o problema, a dor da pessoa. A solução pode ser essa ou não. Pode ter milhões de soluções. Perfeito. Aí acho que tem que tratar mais, tentar pensar mais no problema. É difícil esse chaveamento, mas é trabalhoso, mas é importante. Vocês conseguiram entrevistar pessoas do público-alvo de vocês? Como a gente tinha falado, a gente já tinha entrevistado antes e dessa vez a gente conseguiu entrevistar mais pessoas,
fazendo aquele recorte de que a gente não tinha a gente não tinha ido a fundo em algumas perguntas. Então, as respostas ficaram mais gerais. Mas, devido às questões dessa semana e ao fato de que a gente teria que trazer essa questão de concorrentes, etc., a gente acabou não colocando na apresentação dessa semana, mas isso está correndo, vamos dizer, paralelamente. A gente está melhorando o nosso conhecimento com relação aos entrevistados. Beleza. Mas tragam as evidências, pessoal. Dê um jeito aí de encaixar aí, sintetizar. Esse é um dos desafios em sintetizar. Lembre-se que no final vocês vão ter os mesmos 8 minutos para contar toda a história, do início ao fim, fazer demos e todos. Então é um exercício constante, a gente sabe que não é fácil. E assim, é natural. O ideal é que vocês consigam estar sempre em contato perguntando coisas novas. A cada semana, vocês levantam novas perguntas, novas hipóteses, vão atrás de pilotar. Mas, de forma geral, às vezes meu feedback parece negativo, não é isso, é trazer coisas para alertar vocês. A gente está vendo que vocês estão trabalhando e esses pontos de vista tendem a melhorar ainda mais. Assim, vocês veem aí o que vocês acham que faz sentido ou não, mas vejam aí como é que vocês podem, talvez, ajudar a melhorar a forma como vocês estão passando todo o trabalho que vocês estão fazendo. A sensação que está dando é que vocês estão fazendo mais trabalho do que vocês estão mostrando aqui. Você chega aqui, aí na hora da arguição, vocês, olha, mas a gente fez isso, mas a gente fez aquilo. Então tem esse desafio de síntese, que é um problema bom, que é um problema que todos nós temos e que ao longo do tempo a gente vai aprendendo um pouco mais, mas é sempre um desafio ver o que vai colocar, como colocar, em que ordem colocar. Mas continuem em frente, muito bom. Jordano, Hanoi, Alana. Eu só tenho um ponto a mais, que é... Vou também começar com uma pergunta, certo, pessoal? Vocês estão com foco num público que não tem acesso a soluções mais caras, certo? Qual é a motivação de vocês também por trás disso? Vocês acham que é um mercado que vocês têm a atacar? Ou vocês têm uma empatia por esse público e vocês querem ajudar de alguma forma? Nós temos um mercado realmente para atacar. Tem também tem a parte social, sim, mas como a gente trouxe na pesquisa da FGV e do Sebrae, só de maio do ano passado, que a pandemia já tinha começado, para janeiro desse ano. Não termina nunca mais. Que é isso? Quem vai voltar dirigindo? Ai, minha Nossa. Maria Fernanda, teu microfone tá aberto. Maria, tá aberto o microfone. Jordano, acho que tu consegue. Que é isso, meu Deus. Enfim. Perdi o que eu tava falando aqui. Escutando a conversa no Zap. É a véspera do feriado. Pior que eu não consigo, não. Só consigo remover do meeting, mas ela não volta, não. Para que remover, ela não consegue entrar mais. Maria Fernanda, Maria Eduarda. Mutar. Vai ter que remover. Pagodinho bom aí, ó. Tem um mute off. Deixa eu dar um mute off aqui. Muito bom, vai lá. Alô? Agora. Professor, você poderia refazer a pergunta? Pronto. Qual é a motivação? Se é social ou se realmente está atacando como um negócio? Como eu estava falando, voltando, de maio do ano passado até janeiro desse ano, maio, lembrando que maio a pandemia já tinha dado início, então vários comércios já estavam fechados. Para janeiro, a gente viu um aumento de 11% nos pequenos negócios que recorreram a alguma forma de digitalização. Sendo que a gente pode identificar que, tipo, não todos ainda estão incluídos nessa parte digital. Tem muito comércio que tem a possibilidade real de se digitalizar,
mas essas pessoas não estão tendo acesso a essa digitalização. Então, o problema real, eu acho, o problema final e o problema que a gente queria atacar era esse. Não sei se está muito cedo para formular um problema, mas é basicamente isso. Existem 30% de micro e pequenas empresas no Brasil que ainda não estão fazendo nenhum tipo de digitalização. E são dados do Sebrae, no caso, né? Tá. Não, eu entendi. Mas é só também uma dica geral, certo? Para todo mundo. Eu entendo que em alguns projetos a gente tem realmente uma questão social, de missão, e a gente acha que tem uma desigualdade que tem que ser reduzida, etc. Eu acho que, nesses aspectos, o retorno que você vai ter é algo menor, certo? Entretanto, se a gente está olhando isso como um negócio mesmo, e a gente tem um mercado que a gente pode ter uma inovação para esse mercado, a hora que você diz é um mercado em que as pessoas já não têm acesso a soluções que, a princípio, já são baratas e tal, isso quer dizer que você vai ter muito pouca margem, certo? Você também vai ter que oferecer um produto que vai brigar no preço, como o Fernando falou ali anteriormente. Toda vez que a gente briga no preço, é tipicamente uma solução que ganhou corpo, tem que ser muita gente para que isso gere sustentabilidade para você, e você vai estar sempre lutando para manter alguma margem sua. Então, não é um impeditivo não, certo, gente? É só um alerta. Porque, às vezes, é normal a gente encontrar, tem um mercado aqui, as soluções para isso são todas pagas. É meio claro que se a gente oferecer, por exemplo, não estou dizendo que é o seu caso, não, certo? Estou dizendo no geral. É meio claro que se a gente oferecer uma solução gratuita, isso daí vai ter gente, certo? Vai ter um certo público. A questão é onde é que vocês se sustentam no meio do processo. Então, vocês terminam tendo uma maior dificuldade lá na frente, quando a gente for falar de estratégia de monetização mesmo, de como é que você se sustenta disso, que é um pouco mais para frente que a gente vai chegar. É só um alerta, certo? Professor, mas era algo que eu estava pensando, tipo, do ponto de vista que a gente não vai competir com algumas ferramentas que já estão no mercado, porque, querendo ou não, o público é diferente. Nem sempre essa questão do preço, ela é assim, tão preto no branco. Porque, por exemplo, quando eu vou fazer uma comparação assim com uma empresa que é muito grande, que tipo não é o ponto assim que tipo a gente vai poder atacar assim de fato. Mas, por exemplo, quando a Nintendo lançou o Wii, que ele foi competir com consoles mais caros, eles trouxeram outros diferenciais que os outros não tinham. Então, tipo, o modelo de negócio da gente ele pode ser diferente para dar conta disso. Outro exemplo também foram as companhias low cost, que tipo, o propósito delas não era simplesmente concorrer com as empresas grandes, era tipo trazer um novo modo de viajar, entendeu? E tipo, não era só o preço que elas estavam mudando, elas estavam mudando tudo. E pode falar, professor. Não, Matheus, isso existe e é um dos passos da nossa metodologia aqui. A gente vai falar de estratégia Oceano Azul na próxima semana. Então, eles vão falar de curva de valor. Agora, a questão toda é que vocês precisam trazer evidências não é só o modelo de negócio, é a entrega de valor diferente. Então, vai ter lá um frameworkzinho em que o que os outros fazem que vocês não vão fazer, que vocês vão tirar. O que é que os outros fazem que vocês vão eliminar? O que é que os outros fazem que vocês vão fazer mais que os outros? E o que os outros não fazem que vocês vão fazer para entregar um valor único? Por isso que a gente está numa fase aqui de você entender a concorrência, de entender quem entrega aquilo ali, quem é concorrente, quem é referência, quem é gambiarra, quem é inspiração, para que vocês façam isso. Mas a narrativa que vocês vêm trazendo, como novamente, fala da questão só do preço. O pessoal não usa, o pessoal é caro, e se for só isso, por isso, então, entendeu? Então, assim, é legal ver que vocês estão se apropriando da questão, tem aí
uma ligação com o tema, isso é muito bom, mas é interessante que vocês tragam essas evidências de um jeito mais claro, tá? E detectem o que tem nessas soluções de hoje que elas não são utilizadas. Será que é só o preço? Ou será que os outros nem têm consciência do poder que esse tipo de ferramenta tem para ajudá-los a crescer? Será que é isso mesmo? Então, chequem as hipóteses. Lembre-se que é legal ter pesquisas, é muito bom vocês terem pesquisas para trazer o pano de fundo, mas entender comportamento é complicado. Então, é interessante que vocês tentem, por isso essas pesquisas são importantes para vocês entenderem mesmo, de fato, o que leva o pessoal a não usar. E, às vezes, o próprio cliente nem sabe o porquê ele não usa de fato. Ele não tem, às vezes, um amadurecimento muito. Ele desconhece que tem, ou, às vezes, ele nem conhece os benefícios que ele pode ter, tá? Mas legal o caminho que vocês estão trilhando, mas é interessante vocês questionarem até o que vocês estão encontrando aí de pesquisa. Vamos lá, Ranói. Eu queria só contar uma história rápida aqui, né? A maior parte de vocês talvez não fosse nem nascido no começo da década de 90, mas na década de 90, antes do Google, antes da internet aparecer, das grandes dores dos pequenos negócios era como é que a gente conseguia fazer publicidade sendo um pequeno negócio, como é que a gente conseguia anunciar na Rede Globo um produto, né, um serviço, sendo que 30 segundos no horário do Jornal Nacional em 1995 estavam R$450 mil. Como é que um pequeno anunciante faz isso? E a tentativa das agências, de todo mundo, era de encontrar meios. Será que se a gente fizer um financiamento, um consórcio, será que a gente... Era de encontrar meios de fazer com que pequenas empresas conseguissem anunciar seus produtos em veículos de televisão que a minutagem era muito cara. E a solução para esse problema não é abaixar o preço. Nunca foi abaixar o preço. Uma empresa pequena nunca vai conseguir, até hoje não consegue, anunciar na Rede Globo, porque continua muito caro. A solução para isso foram alternativas de publicidade, que não é a publicidade na televisão, né? E aí, logo na sequência, aparece o Google, e o Google, a gente pensa no Google como uma empresa de pesquisa, né, de busca. Mas o Google é uma empresa de publicidade, na verdade, né? Que eles ganham dinheiro, que eles atuam com publicidade. E aí eles fizeram a publicidade ser mais acessível para todo mundo. Você paga por quantidade de impressão, né? Você passa a pagar por caso a caso, né? Se tiver dinheiro para pagar, seu nome aparecer 5 vezes só, você paga por 5 vezes. E não por um pacote que é caríssimo, né? Então, a solução para os problemas não é tornar a coisa mais barata. A solução para o problema é explorar alternativas e outros caminhos que não foram vislumbrados ainda. Isso que é inovação, gente. A inovação não é tornar mais acessível para as pessoas o comércio eletrônico. Será que existe outra maneira de comercializar e de viabilizar? E vocês vão ver logo em breve o que é o Oceano Vermelho, mas vocês definitivamente estão entrando no Oceano Vermelho, né? Porque, além de tudo, a gente vivencia hoje a entrada do Pix e a entrada do comércio através de WhatsApp, através de Telegram, né? Então, aquilo que não existia até um ano atrás, que era as pessoas fazerem pagamento e transações direto dentro do WhatsApp, já começou a acontecer, né? Então, vocês vão ter aí, ainda por cima, um competidor muito cruel, que é o Facebook, né? E dos competidores cruéis, o Facebook talvez seja o mais sem alma que existe, né? E que está pouco se importando com o que acontece com os demais, né? Então, isso vocês vão ver logo em breve, o que é o Oceano Vermelho.
Mas, assim, como a gente sempre fala e vai insistir com vocês, né? Oceano vermelho, né? Brigar por preço é sempre oceano vermelho, né? Evitem que a solução de vocês seja uma questão de preço, porque preço por preço vai poder fazer o que vocês fazem de maneira ainda mais barata, se quiserem, né? Então, é só uma questão de uma grande empresa como essa querer. A hora que uma empresa dessas olha e fala assim, vai ter uma oportunidade para mim, eles atropelam vocês como se vocês fossem uma formiga numa estrada, né? Então, muito cuidado com essas coisas, né? Então, comecem a procurar. Eu acho que existem inúmeras questões e problemas e dores que se refere ao comércio atualmente, mas procurem caminhos diferentes, né, que possam interessar esses pequenos negócios, né, que possam viabilizar. Dar outros exemplos que fogem do que vocês estão indo, mas para vocês entenderem um pouco com metáforas, né? É muito difícil, é muito caro para você manter uma loja no shopping, por exemplo, né? E aí, o que as pessoas começam a fazer? Algumas pessoas começam a trabalhar com lojas compartilhadas. Quer dizer, uma loja que ela vende artefatos, ela vende objetos, ela vende produtos, diversas pequenas lojas, cada um com um pequeno espaço, né, próprio dentro de uma loja maior, né? Então, isso viabiliza, por exemplo, se torna factível que um pequeno empresário que trabalha sozinho possa ter uma loja dentro do shopping, não vai ter uma loja inteira, mas ele vai ter uma fração de uma loja que está lá, onde ele pode, de fato, vender as coisas que ele produz, né? Então, explorar outros caminhos, outros canais, e não exatamente tentar tornar alguma coisa mais barata, a mesma coisa mais barata, quer dizer, fazer a mesma coisa que a gente faz, só que mais barato. Isso é um caminho definitivamente perigoso aí para vocês encontrarem uma solução. Os players do mercado com os quais vocês vão ter que brigar, eles são muito maiores do que vocês, né? Eles vão engolir vocês muito fácil, tá? Então, é só ficarem atentos a isso. Beleza, pessoal. Muito bom. Vamos lá, que o nosso tempo aqui é mais restrito. A gente fala, é bem legal, mas já são 6h08. Vamos lá, próximo grupo. O grupo ficou ensino remoto, é isso? Isso. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, Júlio, tá muito bom. Eu digo isso, mas eu fui dos que mais falei. Eu vou tentar não falar nisso. Eu vou ficar mais quieto. Sem dúvida, foi o que falei mais. 37 slides, hein? 8 minutos. Você dizendo já, a gente marca aqui. Ok. Já. Boa noite, pessoal. Iniciar agora a apresentação do cenário de transição do ensino presencial para o remoto, elaborado pelo grupo composto por 9 indivíduos: André, Bruno, Gabriel, Guilherme Guerra, Gustavo Nogueira, João Vitor, Júlio César, que vos fala, Lucas e Renato. Bem, recapitulando, a natureza do nosso espaço observado é o ambiente escolar presencial que precisou se adequar ao modelo online. Salas, laboratórios e corredores que antes eram lotados e promovendo trocas de experiência e convivência informal foram substituídos por ambientes virtuais. E o que teve de inesperado quanto a isso? Nem todos estavam preparados a essa nova realidade. E aí temos nossas personas, como a professora Márcia, de 32 anos, professora de educação infantil, que ela está tendo bastante dificuldade em adaptar o plano de aula para conseguir alfabetizar crianças remotamente. Temos também Pedro, de 36 anos, professor de matemática, que gostaria de trocar experiências com outros professores acerca de apps e ferramentas para passar os exercícios e avaliações remotamente. Temos também Tereza, de 50 anos, professora de português, que possui muita experiência como educadora presencialmente, mas se sente um pouco inexperiente quanto às ferramentas e metodologias de ensino remoto.
Baseando-se nessa pesquisa publicada pelo G1, da UFMG e da CNTE, em 2020, 9 a cada 10 professores não tinham experiência com aulas remotas e 5 a cada 10 seguem sem treinamento, aponta a pesquisa. E com isso, através dessa pesquisa e também com o que foi relatado através das nossas conversas com o professor Luciano Meira e também a professora Carla, através de suas experiências pessoais e também de seus projetos, selecionamos como problemática desse cenário a inexperiência com ferramentas digitais dos professores de educação básica. Só para analisar um pouco o nosso público, existem cerca de 2,2 milhões de professores de educação básica no Brasil. Isso de acordo com o censo de 2020. De acordo com outra pesquisa, 5 a cada 10 professores. Então, a gente já tem aí um universo de quase 1,1 milhões de professores que precisam de treinamento ainda nessa área de digital. Com isso, a gente conseguiu identificar alguns concorrentes quanto a soluções existentes para tentar sanar esse problema em relação de novas metodologias, planos de aula. E a gente encontrou entre esses o Nova Escola, que ele é um acervo pago com algumas amostras públicas de planos de aulas, notícias e cursos de aperfeiçoamento. Também encontramos o Escola Digital, que é um acervo colaborativo de roteiros de estudo. Como inspirações de soluções, temos o TripAdvisor, que é uma das maiores ferramentas de site de viagens do mundo, que ele tem milhares de avaliações e opiniões de viajantes comparando preços de hotéis e voos de cruzeiros. É um pouco contrastante com a nossa temática, mas assim, o ideal em que a gente se inspira do TripAdvisor seria essa participação colaborativa entre as pessoas de poder avaliar metodologias, avaliar ferramentas, maneiras de se utilizar essas ferramentas. Como inspiração também temos os encontros pedagógicos, porque não seria um concorrente, seria sim uma inspiração, porque o encontro pedagógico ele é muito importante para dar essa personalização do caráter e reflexão acerca da prática pedagógica, e também os cursos de aperfeiçoamento, que aí poderiam vir de outros professores, ou então até mesmo de plataformas que oferecem recursos, as edutechs, enfim. Como gambiarras, soluções improvisadas que compensam, de alguma maneira, a ausência de uma solução adequada. Temos aí a tentativa e erro, que seria o professor, mesmo sendo inexperiente do âmbito digital, fazer suas pesquisas e aplicando por tentativa e erro na sala de aula e ir melhorando aos poucos, com o uso dessas ferramentas. A gente teve aí como referência a pesquisa publicada no G1 e também o censo escolar com gov.br. Alguma dúvida? Terminou? Isso. Muito bom. Parabéns aí pela apresentação, muito, muito bem feita, muito visual. Então, de parabéns, design excepcional. Colegas, alunos, alunas. Alexa. Eu falei muito já, podem mandar bala aí. Vai, Alana, Hanoi e Fernando, fica à vontade. Fernando é de longe que fala mais. Não, mas eu vou só falar achei legal a forma como vocês colocaram o problema, tá bem, refletiram bem aí sobre o ponto. Daí que também problema relevante, que comete muita gente mesmo, né? A questão de vocês encontrarem aí o encaixe ali do que tem, né? Acho que tem muita margem aí e é um desafio. Já falei demais hoje, vamos deixar o pessoal falar aí, vamos monopolizar o tempo. Vai lá. Pessoal, quem são os concorrentes de novo? Deixa eu voltar aí para vocês.
Tá. O que de fato esses concorrentes, eu não conheço, por isso que eu estou perguntando, tá? O que de fato eles entregam, né, como solução? São concorrentes assim, para vocês? No caso do Nova Escola, ele oferece um acervo com algumas amostras gratuitas de planos de aulas, notícias, cursos de aperfeiçoamento, mas ainda é voltado bastante para práticas presenciais. Não está tanto voltado para metodologias digitais. Existem algumas, mas tipo, ainda está muito no contexto da aula presencial. No caso do acervo digital, ele já é uma plataforma colaborativa em que os professores podem criar roteiros de estudo para os alunos nessa plataforma, oferecendo, tipo, tanto alternativas digitais para poder pesquisar e fazer atividades, exercícios, isso. Fernando? Sim, mas acho que a Renata está falando ainda, né? Vai ter mais perguntas? Não, que, assim, o que eu estou tentando entender é esquadrinhar já um pouco melhor o problema, né? Porque o problema é muito relevante no sentido de definir quem são seus concorrentes, né? Se o problema, efetivamente, é como dar uma aula, ou melhor, né, antes de dar uma aula, como realizar um processo de ensino à distância, por exemplo, para crianças, os concorrentes são aqueles que, de alguma maneira, têm um meio para fazer isso, ou estão comercializando, ou negociando alguma plataforma, algum esquema para que isso possa acontecer, né? E assim, minha dúvida é, de novo, eu não conheço essas duas soluções, né? Mas o que a gente observa, até porque eu estou acompanhando com o pai, estou acompanhando isso, é que não tem, simplesmente não tem nenhuma solução minimamente adequada, principalmente para fazer, para realizar o ensino dos menores, né? Se a gente estiver falando aí de ensino de adolescentes, por exemplo, a gente sabe que existem inúmeras dificuldades como contato pessoal, né? Sociabilidade, que são importantes numa fase de adolescência, né? O ensino ele já começa a ser muito mais um trabalho de aprendizado através de material mesmo, né? Assim, o adolescente vai ter que ler no livro, material escolar, vai ter que estudar, vai ter que fazer exercício. E a aula já começa a se aproximar um pouco mais do que a aula no ensino superior, assim, né? E é uma aula que você explica coisas e fala assim, tem um material referente, leia, estude, né? O professor é uma espécie de um facilitador, né? E não alguém que vai efetivamente ser o agente transformador do ensino, né? Mas nos pequenos é o professor, né? É o professor que é o agente transformador, não tem nada de material, quer dizer, tem material, tem instrumentos, né? Lúdicos, geralmente, para fazer o processo, mas é uma tarefa que é inteiramente dependente do professor conseguir atuar, né? A ação do professor e a maneira com que esse professor age para realizar o processo de ensino. Então, assim, minha dúvida é muito nesse sentido, que se vocês vão atacar esse público, né, ou esse campo do ensino, principalmente para as crianças menores, primeiro, não desconheço a presença de qualquer solução para isso, né? E eu digo solução não em termos de plataforma, não, tá, gente? Solução de metodologias de ensino voltados para o remoto, né? O próprio método de ensino remoto para crianças não existe, né? Nunca foi pensado, e alguns psicólogos insistem em dizer que não há como existir, porque não é possível, ele não é viável, né? Para os um pouquinho mais velhos, tudo bem, pode até ser que seja viável, possível, mas para os menores tem muita gente que fala que é possível, né? Então, assim, talvez eu acho que esse recorte, tá? Recorte de faixa etária, qual é o famoso cliente do cliente, né? Então, provavelmente os clientes de vocês vão ser escolas, vão ser professores, né?
Mas quem é o cliente do cliente? Quem é o beneficiário final? Não é cuidar para não induzir modelo de negócio da galera. Deixa eles chegarem às conclusões deles. Mas assim, quem é o usuário final da solução de vocês, né? O usuário final de vocês são crianças, são adolescentes, quem é que vai usufruir de tudo isso que vocês estão montando? Talvez uma definição seja importante nesse aspecto, porque muda muito, tá? Muda completamente. Falar de educação infantil é completamente falar de educação primária, que é completamente diferente de falar de educação secundária, que é completamente diferente de falar de formação universitária. Então, me parece que talvez o problema de vocês vai ficar mais específico e mais direcionado no momento que, de fato, vocês definirem mais esse público alvo. Já é parte um pouco da quest, que vocês saibam entender quem é o heavy user e quem é o heavy buyer, né? Quer dizer, heavy user é quem vai, de fato, usar isso, e quem é o heavy buyer, quem, de fato, vai comprar isso, né? Porque o heavy user e o heavy buyer não são necessariamente a mesma pessoa, não é a pessoa que compra a sua solução, que é a pessoa que usa a sua solução, né? E aí a gente não coloca isso na equação, mas seria importante raciocinar nesses termos, né? Quem que é, de fato, o beneficiário final, né, do processo. Porque, de fato, você tem o heavy buyer, que é quem compra, você tem o heavy user, que é quem vai colocar isso, né, vai fazer uso disso, e, às vezes, o uso disso vai ser direcionado para uma terceira pessoa, né, que é o beneficiário, que é quem de fato, é o alvo de tudo isso, tá? Então, pensar essas três instâncias aí talvez seja interessante para dar uma direcionada, ser mais pontual, ser mais específico, ser mais preciso, porque é bem provável, se tratando de educação, que vocês precisem desse nível de especificidade, tá? Do contrário, talvez vocês sintam um pouco essa sensação de que a coisa não está andando muito para frente, porque não tem como generalizar a educação, como não tem como gerar uma solução genérica que sirva para todos os níveis. Podemos dar uma sintetizada, só para a gente fechar? É isso. Tá, legal. Eu vi que ela nem ia falar alguma coisa. Isso. É só que quando tu falou dos concorrentes ser mais relacionados, eu lembrei, podem dar uma olhada na Joy, né? Na Joy Street. E tem também no semestre passado teve uma equipe chamada GIS que abordou o problema ligado a esses, eu diria que talvez sejam mais ligados aos concorrentes que vocês colocaram, que era como ajudar os professores de educação básica, que são super atarefados, dão aulas em várias turmas de diferentes idades, a montar esses planos de ensino e ter acesso a material curado, de qualidade, de forma simples. Mas eu acho que talvez tenha que ter um tuning melhor, porque o problema de vocês, como o Ronaldo falou, está muito amplo. Que vocês colocaram como, você pode voltar lá, acho que era como é que vocês escreveram? A inexperiência com ferramentas digitais para os professores de educação básica. Então, esse é um problema bem amplo, talvez vocês precisem... Já é um problema, assim... Pode falar, Jordan, não, mas se me permite, eu concordo que é amplo, tem várias formas. Eu acho que uma forma de afunilar isso e vocês poderem tomar uma decisão é que eu, pelo menos, enxergo 3 caminhos, certo? Eu tive empresa de tecnologia educacional, esse é um mundo meio tricky mesmo, assim. E assim, eu vejo 3 questões aí, certo? Uma é formação de gente. Como é que a gente traz, de alguma forma, uma formação para que os professores entendam melhor essas tecnologias. O outro é a tecnologia em si. Como é que a gente faz alguma tecnologia que simplifique, que seja mais simples do que as coisas que existem por aí. Outra coisa é com o viés de conteúdo. Como é que a gente traz coisas mais mastigadas para os professores? Por exemplo, plano de aula, coisas assim, um monte de coisa pré-preenchida nas ferramentas já existentes.
aparentemente 3 caminhos para isso, que eu não estou dizendo qual é a solução, mas são 3 frentes completamente diferentes. Quer dizer que eu vou fazer um aplicativo diferente, que une um monte de coisa aqui e simplifica a vida do professor. É um caminho. Outra coisa é, eu vou dar as coisas todas mastigadinhas, porque ele não precisa, vai fazer, criar todos os negócios. Já está meio que tudo pronto. Já está o link do Meet pronto, aí tem um Classroom pronto, aí tem um não sei o que lá pronto, aí tem uma outra ferramenta de quiz pronta, aí tem não sei o que lá, e já tem no plano de aula para ele ver conjugação no verbo, pretérito, do não sei das quantas, do português na 5ª série. Isso é uma pegada de conteúdo. Outra pegada é formação. Vou oferecer cursos, vou oferecer uma ferramenta gamificada para os professores entenderem. Isso eu acho que é uma forma de enxergar esse problema para não ficar tão abrangente assim. E está tudo em falta, né? Os 3 níveis, né, Judá? Perfeito. Sim, tudo completamente em falta. Pronto. Deu um ótimo fechamento, Jordano. Perfeito. Beleza? Vocês querem comentar alguma coisa? Ou podemos seguir, Júlio? Eu só gostaria de agradecer mesmo pelo feedback do Guilherme, do Jordano, Fernando, da Lana. Realmente foi bem complicado para encontrar esses concorrentes. São nichos que estão bem amplos assim para poder buscar e não tem como identificar. De todos os problemas também a gente teve bastante dificuldade em estar afunilando e pelo visto a gente vai tentar afunilar ainda mais esse problema para poder encontrar um meio já para atuar nele. Legal. Obrigado. Se conseguirem ouvir os professores e professoras, acho que vocês vão ter bons insights. Beleza? Sim. Valeu. Valeu. Vamos lá agora para o último grupo. Vigilância epidemiológica. Quem que apresenta? Opa, vou apresentar aqui, pessoal. Bora, Pedro. Chegou aí a imagem? Chegou. Quando você dizer ok, eu libero pronto. Ok. Vitória? Tá. Boa noite, gente. Pode passar. Bem, falando de vigilância epidemiológica, né, são vários conjuntos de ações que proporcionam conhecimento, detecção ou prevenção de qualquer coisa que seja que afete tanto a saúde coletiva quanto individual. E entre as atribuições que tem na vigilância epidemiológica, podemos citar a promoção de ações de controle, avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas, recomendação das medidas de controle apropriadas, divulgações de informações pertinentes e coleta, processamento e análise e interpretação dos dados. E é nessa parte que a gente vai focar no nosso projeto, pelo menos inicialmente. Pode passar. A gente foi dar uma pesquisada sobre como é que está o contexto de Recife em relação à epidemia e nós encontramos o Plano Municipal de Saúde, que ele está em vigor de 2018 a 2021. E ele fala que o Brasil tem constatado ciclos epidêmicos de dengue a cada 2 ou 3 anos. E Recife teve anos epidêmicos de arbovirose em 2002, 2008, 2012 e final de 2014, 15 e 16, e provavelmente nos últimos anos também, tanto que as primeiras mortes de Zika e dengue esse ano no Brasil foram aqui em Pernambuco, e teve uma morte em Recife. E em 2015 e 2016 foi apresentada uma incidência de 1.427,8 e 771,1 a cada 100 mil habitantes. Pode passar. Então, quem são nossos clientes e usuários? A gente pensou em 3 personas. O primeiro é o cliente, o José Moura, ele é um gestor de saúde, 58 anos, casado. José é um gestor de saúde do estado de Pernambuco e acompanha de perto as dificuldades para o controle e acompanhamento de doenças epidemiológicas. Ele busca maneira de detectar e combater essas doenças de forma mais eficiente com uma limitação de investimento financeiro.
Um usuário nosso é a Luciana, médica, 28 anos, solteira. Ela atua como médica sanitarista desde os 24 anos, poucos anos após ter se graduado na Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente trabalha com saúde coletiva e alega que as ferramentas existentes são mal otimizadas e possuem pouca usabilidade. Um outro usuário da gente é a Maria Helena, empreendedora local, 43 anos, casada. Maria ela é mãe de 2 filhos ainda crianças e percebe que toda a sua família apresenta sintomas de febre, dor de cabeça, vermelhidão nos olhos. Ao voltar de uma consulta médica, toda a sua família foi diagnosticada com Zika vírus. Eu vou falar um pouco agora dos concorrentes que a gente pesquisou e também das nossas referências. Um primeiro concorrente é o CIEVES. O CIEVES, ele é o Centro de Informação Estratégicas de Vigilância em Saúde de Pernambuco. Ele tem como objetivo detectar, monitorar e coordenar respostas a emergências em saúde pública. Eu cheguei a entrar um pouco no site e ele está bem... a navegação dele não é bem otimizada e tem as informações que aparecem nele poderiam ser melhores para quem está acessando o site poder interpretar melhor os dados. Tem também o DataSUS, que é mais voltado... o CIEVES, ele é utilizado por médicos para registrar ocorrências. E alguns dos relatos que a gente teve foi que o formulário para preencher e ir para o CIEVES é um formulário muito grande e muitos médicos acabam não preenchendo esse formulário. Tem o DataSUS, que, de acordo com o site, ele é mais voltado na tomada de decisão e ajuda a elaborar programas de ações de saúde. E como referência, a gente pegou o ConnectSUS, que é uma plataforma tanto para o público, quanto para profissionais de saúde, quanto para a gestão. E o ISUS de atenção primária, que ele faz um monitoramento mais detalhado da comunidade. Em questão de valores, os nossos concorrentes referências, ambos integram dados de confiabilidade, já estão há muito tempo aí nesse ramo. No caso do ISUS, ele é voltado para a atenção primária, ou seja, para o cuidado mais da comunidade. E os sistemas possuem uma integração com tecnologias como o Apache Thrift e o XML. E é isso, gente. Essa foi a nossa apresentação. Beleza. E aí, pessoal? Alguém tem algum comentário? Começa você, Jordano, agora. Uma pergunta bem simples. Eu sei que vocês não têm produto ainda estão começando a pensar. Mas o que vocês vierem fazer, quem vocês acham que vai ser o financiador? Se é algo para que público adquirir? Quem que paga por isso? Seja qual for a solução que vocês venham a pensar. Pode responder. Pedro, posso responder? Então, a solução poderia ser financiada tanto por órgãos públicos, né, responsáveis, quanto por instituições privadas que têm interesse também na manutenção da vigilância epidemiológica de forma geral. Beleza. Jordano, quer mais alguma coisa? Alana quer falar? Eu dou a vez a vocês. É só porque a gente, a gente tem que tomar sempre um cuidado muito grande com coisas que, no fim das contas, são os órgãos públicos que financiam, certo? É uma dor de cabeça bem grande, mas eu deixo vocês falarem. Então, sobre essa questão de financiamento,
como a manutenção da vigilância epidemiológica ela é do interesse também das instituições de saúde privadas, porque, querendo ou não, elas se beneficiam com a manutenção da saúde da população, certamente vai haver um interesse conjunto, independente do que venha a ser produzido. Além disso, a sociedade... Rapidinho. Isso é uma certeza, uma hipótese ou uma suposição? Não, perdão, eu falei de uma forma errônea, na realidade. Eu falei certamente, mas, enfim, o que eu quis dizer é que é provável. Em relação... E, além disso, a sociedade civil também poderia se organizar, porque também é do interesse das pessoas, né? De manter a saúde e afins. Alana, quer falar? Começa você. Minha pergunta é mais antes disso tudo ainda. Qual é o problema? Eu não vi o problema na apresentação de vocês. Eu vi um contexto, um tema. Mas eu não vi um problema. Qual é o problema que vocês estão atacando? A gente vai focar na coleta, no processamento e na análise. Isso é um tema. Dos dados. Qual o problema disso? Posso responder, Pedro? Pode. No caso, professora, é que o problema principal dessa parte de vigilância epidemiológica com os recursos que já existem é a burocracia para o profissional de saúde e para quem é devidamente responsável por fazer as notificações. Então, o que eles reclamam mais é a burocracia, um trabalho muito grande para poder manter esses dados sempre atualizados, entendeu? Esse é o principal problema deles nessa parte. Então, acaba deixando passar muita informação, notificações que deveria ter sido feitas não são feitas. Alguns médicos, profissionais de saúde, acabam deixando passar essa informação e não notificando. Então, o principal problema é a falta de... É a burocracia que é grande dessa notificação. A dificuldade, o trabalho, certo. Você pode... Inclusive, meu outro comentário era nesse mesmo sentido, que vocês botaram que ferramentas subotimizadas, também muito vago. O que é que as pessoas disseram como dor dessas ferramentas? Que foi o que tu trouxe agora, né? Pode complementar, Fernando. Não, eu queria que eles dissessem qual é o... Assim, nessa jornada do usuário, é interessante existe um conjunto de ferramentas relacionadas ao que a gente chama de jornada do usuário. Porque você vê o que é essa questão do ser burocrático, né? Porque com o próprio... você tinha antes os formulários que tinha que preencher, né? Tem alguns itens que são de notificação compulsória. Então, o cara... É que nem Covid hoje. Se chegou um paciente com Covid positivo, tem que ser notificado para a Secretaria de Saúde. Inclusive... Mas responde o que a Alana perguntou, porque senão eu vou cortar muito foco. Depois eu faço um outro comentário. Rodrigo, Pedro, Vitória, quem? Repete a pergunta, Alana, por favor, professora. Não, eu acho que ele respondeu, porque a segunda era só porque, no mesmo sentido, na persona você disse que eles falam que a ferramenta é subotimizadas. Aí, como assim subotimizadas? O que é que a ferramenta tem de problema também? O que é difícil na ferramenta? Mas era justamente nisso, né? Nesse sentido de coleta de dados, nesse sentido de burocratização, e além de burocratização, talvez é lentidão, né? Demasiada. Tá. E complexidade também. Até porque é um fato que certos processos poderiam ser otimizados e automatizados. Então, talvez vocês precisem se aprofundar um pouco mais sobre o processo. A impressão que dá, e de longe defendendo aqui, não é defender... A gente sabe que tem muitos processos ineficientes, burocráticos, demorados, que se perdem em coleta de dados. Mas eu estou achando, pelo que vocês estão falando, um pouco clichê o que vocês estão colocando aqui. É interessante vocês entenderem em qual fase do processo está se perdendo informações, o que é burocrático. A gente tem visto uma série nos últimos anos, né, de investimentos aí nessa questão, tanto que você tem um eSUS-AB, que agora é eSUS-APS, tem esse sistema de integração ali em relação
aos dados, né, do DataSUS. E, assim, corrigindo uma questão aí que DataSUS, CIEVS, ESUS, APS não são concorrentes de vocês. Vocês estão falando da temática de vigilância epidemiológica, é da atribuição dos entes. Saúde tem nos 3 níveis, municipal, federal e estadual. Então, quem cuida no estado da saúde é o CIEVS, dessa parte das notificações, da vigilância epidemiológica. O DataSUS cuida dos dados de saúde. Então, esses dados das notificações vão para sistemas, como o Sinan, que a gente sabe que tem problemas. Então, vocês dificilmente vão conseguir, num primeiro momento, substituir. É aquilo que o Jordano falou. Inclusive, vocês têm a oportunidade de ter uma pessoa que trabalhou com a parte de sistemas no DataSUS, que foi o Jordano aqui. Então, vocês podem também depois conversar com ele para entender um pouquinho mais disso. É um problema importante, mas difícil, assim, talvez propor uma coleta paralela desses dados seja difícil, porque se já é difícil você confiar ou ter todos esses problemas da notificação, que a gente sabe que às vezes não são notificados adequadamente, vocês proporem um processo paralelo, não sei se é isso. Então, é interessante vocês, talvez, se possível, entrar em contato lá, ir lá no posto, em algumas unidades de atenção primária, conversar com profissionais. Se quiser, a gente tem contato no HC, a Raquel não está aqui hoje, mas ela é, além de médica, professora e gestora lá, ela pode, dentro do HC da universidade, abrir canal para vocês falarem. A gente tem contato também em outras unidades. Então, é interessante vocês olharem mais para isso. E o recado que foi dado para o outro grupo de comércio vale para vocês. Na apresentação, ela tem que vir trazendo bem claro o problema. Vocês começaram a partir da Quest 3 e não ficou claro qual era o grande problema de vocês, e sim o contexto como um todo. Beleza? Professor, eu só queria compartilhar um slide que eu achei bem interessante, que é esse do recife.pe.gov. Ele tem umas informações interessantes para caso alguém queira pegar. Tem questão de mobilidade urbana, meio ambiente, toda essa questão. Mas tem muito espaço aí, viu, pessoal? Dados nesse tipo de questão, tomar decisão, dados abertos, como melhorar a coleta de dados, esse tipo de coisa sempre tem. Só não vão competir com as entidades públicas, que acho que aí... Mas dê uma olhada nisso também, se quiserem conversar mais um pouco sobre isso, a gente tem um pouco de conhecimento também, e pode até buscar facilitar o acesso de vocês a algumas entidades aí da cadeia. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Então vamos só rapidinho aqui fechar. Hoje é Quest 4, é? Sim, já vamos passar para a Quest 4. Tá, deixa eu só vir aqui. Tá aparecendo aí? Não. Então, Quest 4 tá a proposta única de valor. Então, rapidinho, para vocês não se perderem, hoje o tempo tá curto aqui. A gente tem esse vídeo aqui, que ele é um vídeo... deixa eu ter que recompartilhar, que eu tirei o áudio. Mas depois eu coloco para vocês. Ele é um vídeo interessante, que ele vai trazer para vocês, vão ensinar vocês aí, o que a gente chama de vídeo do careca. A gente vai ensinar vocês a montar um pitch de abertura. Vocês vão construir uma frase, que ela vai sintetizar de forma geral qual é o problema que vocês estão abordando, qual é a ideia do que vocês querem entregar. Claro que vocês só vão ter esse pitch fechadinho
quando vocês completarem, deram um passo à frente, mas já tem alguns elementos aqui interessantes para a gente montar esse pitch de abertura de vocês, e que é legal que vocês tenham em mente isso. Vocês não estão ouvindo o áudio, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Interessante que vocês vejam aí. Ouvindo, mas tá bem baixinho. E aí, a gente mostra o vídeo inteiro aqui, ou o que vocês acham? Ou eu deixo para vocês assistirem? Na aula da manhã tem o vídeo que foi bem explicado. Eu acho que pode ser melhor do que vocês olharem agora, tá? Basicamente, é essa sequência que tem aqui. Então, vocês vão colocar lá, minha companhia, deixa eu pegar o exemplo dele aqui, que ele coloca. E ele vai mostrando aqui como... Então, ele fala assim, a ideia é você colocar assim, tipo, minha companhia, o nome da companhia, né, está desenvolvendo. Aí vocês vão falar o que está desenvolvendo, né, ou qual o problema que estão abordando, para ajudar quem, né? Quem a fazer o que e como. Então, o roadmap é esse. Então, ele vai mostrar como montar uma boa sequência de abertura. Então, ele começa falando aqui que a minha companhia socialista está desenvolvendo uma utilidade social para ajudar consumidoras do sexo feminino a encontrar ofertas online rapidamente, né? Só que essa frase, ela está amplamente vaga. Ele vai mostrar como vocês podem ir tornando essa frase bem específica. E aí ele vai dando exemplos até chegar na formulação final, que vai estar aqui. Então, por exemplo, minha companhia socialista está desenvolvendo um site de e-commerce para ajudar novas mães de primeira viagem, a comprar produtos de criança em preços de atacado, com pedidos automáticos, né, e recorrentes dessas questões. Então, você consegue ir trabalhando isso. Montar essa frase vai ajudar vocês, primeiro, a se comunicarem melhor, pode ser a frase de abertura do pitch de vocês, e para montar essa frase vai ajudar vocês a consolidarem bem as ideias de vocês. No vídeo da manhã, que acho que ainda não foi colocado lá, mas ele vai ser colocado, deve estar sendo colocado entre hoje e amanhã, vocês podem olhar a explicação do vídeo. O vídeo está na página, vocês podem olhar também com mais calma. Ele está em inglês, mas a legenda foi criada pelo professor Luciano, que era, inclusive, quem gravou o vídeo quando ele não tinha barba. Tá? Então, mas brincadeira, esse vídeo quem gravou foi um pessoal lá do Vale do Silício, que é especialista nisso. Então, esse tipo de pitch de abertura é bem interessante, porque ele vai ajudar vocês a vender a ideia de vocês, desde o início, já captar a atenção da audiência, desde da primeira fala de vocês, tá? Quest 4 vem com a questão de proposta única de valor. Então, a gente já vai começando a fazer esse primeiro fechamento, né? A gente começou fazendo uma divergência, pensando em temáticas, ampliando o escopo para problemas, e vocês tentando identificar oportunidades. Então, agora, vocês vão começar a olhar, dentre essas oportunidades que vocês observaram, em diferentes problemas, qual é a oportunidade mais relevante, né? E onde vocês decidiram investir o esforço de vocês, tá? Então, aqui tem os exemplos. Pessoal, silêncio, por favor, tá? Segundo, né? Por que essa oportunidade que vocês escolheram seria a mais relevante e quais são as evidências que mostram isso? Então, vocês vão dizer o porquê que vocês escolheram, basearam essa oportunidade baseada nas evidências, tá? Então, qual é a sua proposta única de valor? E para quem, quais são os clientes, né, usuário, cliente, que vocês entregam essas propostas, né? Então, lembrando, por exemplo, uma coisa é o seu cliente, outra coisa é o seu usuário. Então, se você for, eventualmente, vender, por exemplo, uma ferramenta que vai ajudar os professores da escola a se atualizarem do ponto de tecnologia. O professor pode ser o usuário e você pode ter um modelo onde você vai oferecer essa ferramenta para as escolas e as escolas vão ser os clientes de vocês, tá? Então, sabe a diferença de cliente e usuário? Então, assim,
O usuário é quem vai usar, cliente é quem vai pagar pela sua solução, tá? E é importante que muitas vezes vocês tenham propostas de valores diferentes, uma para o usuário, outra para o cliente. Então, por exemplo, você vai vender um jogo de videogame para uma criança. Então, você vai ter uma proposta de valor para o usuário, para a criança, e uma proposta de valor para o pai da criança, por exemplo. Então, você vê que, se a gente pegar o exemplo dos celulares, né, tem aplicativos ou tablets que têm ferramentas de controle parental. Essa é uma proposta de valor para os pais, que muitas vezes desagrada os usuários, os filhos, mas que sem elas, talvez os pais não comprassem aquela solução. Então, você vai dar um tablet para a criança, você consegue, de certa forma, monitorar, restringir ou controlar, em tese, o uso, né? Monitorar. Quais valores somente a sua solução irá entregar? Tá? Então, é importante aqui que na nossa metodologia vocês entreguem um valor único. Tá? Então, vocês estão fazendo uma solução diferente de todo mundo, porque entrega um valor que ninguém entrega. Tá? Por isso é importante fazer essa leitura crítica sobre o que foi feito até aqui. Olhar esse cenário de concorrência que vocês mapearam e tentar olhar o que vocês vão entregar que ninguém entrega, né? E o que torna essa proposta de vocês de valor única de fato, né? O que nenhum concorrente tem. Então, olhar sobre esses pontos vai ajudar vocês a pensar nesse conjunto aí, né, nessa proposta de valor que vocês vão entregar para esses usuários e clientes em relação a esse contexto desse problema. Tá? Vocês ainda não estão pensando nas funcionalidades. Estão pensando de forma geral em qual valor que vocês querem entregar. Lembrando que valor sempre tem essa questão do valor percebido. Muitas vezes nós queremos entregar um valor, mas esse valor não necessariamente ele é percebido pelo usuário ou pelo cliente. Então precisa ser claro isso. Por exemplo, teve o grupo que falou do trânsito, das caronas, né? O Carpool tem a questão da otimização e até a questão da segurança. Vocês trouxeram a evidência de que tem um grupo de usuários que não sente, talvez, o Carpool tão seguro ou mais seguro que o WhatsApp. Até um colega de vocês, acho que Gabriel ou Gustavo, falou alguma coisa em relação a isso. Poxa, o Carpool ele é bem mais, entre aspas, rigoroso no cadastro do que o WhatsApp. E mesmo assim, tem usuários que consideraram o WhatsApp mais seguro que o Carpool. Então, por mais que o Carpool venha nessa linha de construir uma confiança, alguma segurança, pode ser que nem todos os usuários percebam tem essa percepção a mesma que ele quer entregar. Por isso é importante vocês construírem narrativas e trazendo argumentos, evidências bem convincentes para esses grupos. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Próxima aula a gente vai falar lá da estratégia do Oceano Azul e vai ter uma ligação com essa. E tem um vídeo aqui, quem que é? Esse é o Don Norman? Não, né? Esse é o outro, né, o Hanoi? Quem que é esse aqui? É o sócio do Norman, é o Jacob Nielsen. Isso, o sueco, né? Sueco, só dinamarquês. Alguma dúvida, pessoal? Alguma observação? Por enquanto não, pessoal. Perfeito. A gente, nós professores aqui vamos nos dividir, tá? Em grupos para fazer a mentoria de vocês. Então, vocês vão ter, essa semana não, mas acho que a partir da próxima, já vão ter mentorias, tá? Para ir acompanhando o desenvolvimento do projeto de vocês. Certo? Bacana. Vocês viram que o site demorou, mas a gente conseguiu colocar lá. Eu demorei para colocar, às vezes demora para baixar os vídeos. Mas a gente está colocando lá. À medida que dá, a gente vai botando os vídeos lá no site. E aí você já começa a olhar lá. Já estão disponíveis. Esse aqui, às vezes, eles demoram para processar. O Google Meet não libera instantaneamente. E aí, às vezes, a gente vai fazer as outras coisas da vida da gente. E aí, quando nota... Mas a ideia é subir para o canal do YouTube. Tem uma lista lá, projetão noturno, uma projetão SI, EB, MED, se eu não me engano. Então, vejam lá. E dê uma olhada no da manhã. Como a aula da manhã tem um pouquinho mais de tempo, às vezes esses temas são explorados de uma outra forma. Então, vocês podem complementar esse tema olhando o vídeo da manhã.
Tudo bem? Joia. Tá bom. Tem alguém aí que entrou que tá perdido, que tá sem grupo, tá sem saber o que fazer, assim, para onde ir, porque caiu no grupo após ajuste? Se não tem, então beleza, pessoal. Boa véspera de feriado, aproveitem. Amanhã também aproveitem o feriado. E boa semana para vocês. Jordano, Hanoi, Alana, alguma coisa adicional? Boa semana para todos. Não. Beleza. Boa semana, bom feriado. Obrigado, bom feriado para os senhores. Tchau, tchau, pessoal. Bom feriado. Boa semana, bom feriado. Jordano, se quiser desligar aí. Se você quiser ficar aí, mais um pouquinho, mais 2 minutinhos se quiser, a gente pode